Meus amados, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? E com a nossa revista da Escola Bíblica na mão nesse momento. Tá aí, meu amor, que é a professora de Leandro. Ela vai passar aqui o comentário. Eu vou meio que dar um apoio aqui, né? E sem perda de tempo, para que não seja muito prolongado, vamos iniciar orando, né? Como sempre. Bendito e eterno Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor da glória. Graças nós te damos, meu Pai eterno, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Em abrir o nosso entendimento, meu Pai amado, meus alunos que estão em casa, que venha nos guardar, venha nos abençoar, que possamos aprender mais de Ti, Senhor, através desta lição. Em nome de Jesus. Amém. Onde leva? Paz do Senhor a todos os irmãos, todas as irmãs, todos os jovens, adolescentes, crianças da nossa igreja, da nossa congregação. Eu quero deixar um abraço a todos, dizer que estamos sentindo muito a falta dos irmãos aqui, desse chegado mais perto, mais quando se fala um pouquinho, pelas redes sociais, mas, a gente está sentindo falta da presença, do abraço, de adorar o Senhor juntos, mas eu creio que logo, logo isso vai poder acontecer. Nós vamos estar passando, nós dois juntos, o comentário, da lição 12. Já passou, mas para que os irmãos não percam, para que a gente não venha perder o foco, essa lição tem sido uma bênção na nossa vida. Eu tenho aprendido muito através dessa lição. E hoje temos mais um pouco para aprendermos aqui juntos, e esperamos tirar algumas dúvidas. Depois que os irmãos assistirem o vídeo, pode mandar pergunta, perguntando alguma coisa que na próxima aula, antes da gente iniciar a aula, a gente vai já estar respondendo alguma dúvida que os irmãos têm. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos estudando a lição 12, Jesus, o homem perfeito. Como é um vídeo gravado, a gente já vai direto já lá para o nosso comentário, lá para a introdução, que diz, vamos estar falando sobre Jesus. Jesus era um homem perfeito, quando ele veio ao mundo, ele veio como um homem perfeito, mas também ele veio como um Deus perfeito. A lição no decorrer dela vai dizer que Jesus, ele não era meio homem e meio Deus, metade homem e metade Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, como estaremos vendo no decorrer dessa lição. A introdução diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, nessa enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, Jesus, Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele devemos pensar, falar e agir. Sempre os cristãos, quando se reúnem, a gente se reúne, por mais que seja uma roda de conversa, mas sempre estamos falando, pensando em Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o centro da nossa vida. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas são perfeitas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da palavra de Deus. Então, aqui está falando que Jesus Cristo, ele era um homem perfeito, mas também que Jesus Cristo, ele continuou sendo um ser divino.
um ser divino. E que a divindade de Jesus Cristo, ela não anulava a humanidade de Jesus, ele como ser humano. E nem a humanidade de Jesus, a natureza humana de Jesus também não anulava a natureza divina de Jesus Cristo. Já vou falar alguma coisa? Primeiro ponto, Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que Jesus, o Senhor, era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, que é o que a gente já falou um pouquinho agorinha, né? Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas era totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. Então, em todo o tópico, primeiro tópico, vamos estar enfocando a divindade de Jesus Cristo, né? Ele não era meio Deus e meio homem, como às vezes alguém pode ter visto por aí, algum mito, algo parecido, alguma coisa da mitologia, né? Metade humano, metade um monstro. Não, o Senhor, ele era perfeito, um homem perfeito e também um ser divino perfeito. Primeiro tópico diz: sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não é somente eterno, mas também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, né? Jesus Cristo, ele é o Pai da eternidade. A Bíblia diz que ele é o Pai da humanidade, é o Pai da eternidade, é o conselheiro, é o príncipe da paz, né? Antes de tudo, ele já estava com Deus. Antes que tudo fosse criado, ele estava com Deus e ele criou juntamente com Deus todas as coisas, né? E diz aqui, ó, antes da sua encarnação ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Porque a gente vai ver mais na frente que diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. E quem é o Verbo? O Verbo é a palavra. Mas esse Verbo é Jesus Cristo. Quando o Pai dizia, haja luz, Jesus agia e havia luz, porque ele era o Verbo, ele era a palavra de Deus. O segundo tópico, quer falar alguma coisa sobre o primeiro? Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte de vida, logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável, é onipresente, onipotente, sabe todas as coisas. A sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra se acha em suas mãos. A gente sempre fala, eu sempre gosto de falar, que Jesus ele é onipotente. Isso quer dizer que todo o poder está nas mãos dele. Ele é onipresente, quer dizer que ele está em todos os lugares, ele consegue estar, né? Ele pode contemplar tudo o que está passando dentro do seu coração, fora do seu coração, dentro da sua casa, neste mundo, tudo que tem acontecido, tudo ele está vendo. Porque é a onipresença de Jesus Cristo que pode estar em todo lugar. E a onipotência quer dizer que é todo o poder está nas suas mãos, não só na terra, mas também no céu, né? Porque assim diz a palavra do Senhor. Quando fala a respeito da onisciência, onipresença e onipotência do Senhor, como foi explicado no capítulo de Leão, ele é um Deus único, ele é diferente
de deuses, de deidades que existem, estão sendo adoradas por aí, e o próprio homem constrói e carrega em suas mãos. Ao contrário do nosso Deus, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos carrega, é Ele quem nos segura. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele tem todo o poder, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, diferentemente dos outros seres do reino espiritual, né, que não pode estar em todos os lugares. Mas o nosso Deus pode. Ele pode estar aqui, Ele está do outro lado do universo, Ele está no céu, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tem todo o poder, né? Só falando um pouquinho sobre a onisciência, né? É de saber sobre todas as coisas que acontecem, né? A onipresença é estar presente em todos os lugares. A onisciência é saber tudo o que acontece em toda a humanidade e nos céus, né? E a onipotência é de ter todo o poder nas suas mãos, tanto no céu como na terra, né? E Jesus Cristo diz aqui bem no comecinho desse segundo tópico, do primeiro ponto, ele é fonte de vida. Ele é a fonte de vida. Mas como alguém pode dizer assim, mas como, irmã, se Jesus morreu por nós? Né? Ele morreu como homem, mas como Jesus, ele não morreu no sepulcro, como um Deus, como filho de Deus, né? Que está ao lado do Pai. Ele não morreu. Enquanto ele estava ali crucificado, a Bíblia diz que Jesus desceu às profundezas e foi pregar, né? Pregar para quem? Pregar para as pessoas que não tinham conhecido o Evangelho antes da vinda de Jesus Cristo. É para que todos venham saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. E como Deus, ele é imutável. O nosso Deus, ele não muda. Por mais que as circunstâncias mudem, alguém diga assim, mas agora tudo mudou. Porque agora os irmãos, né, que têm 20, 30 anos de crente são cafona. Mas o nosso Deus, ele é de eternidade a eternidade e ele não muda. Os mesmos preceitos do princípio é o mesmo preceito de hoje. E se Jesus não vier por esses dias, daqui 100 anos, a palavra do Senhor ela permanece a mesma, porque ele é imutável. Uma processinha inevitável nesse período. Terceiro, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. Depois os irmãos olhem aí na revista, Filipenses 2, do 5 até o versículo 11. Tá? Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a sua glória, que desde a remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Glória, aleluia. Então, aqui nós estamos falando sobre a divindade de Deus, a divindade de Jesus Cristo, quanto homem aqui na terra. Ele não deixou de ser divino. Mas como assim, irmã? Porque quando Jesus ele operava todos aqueles milagres, era através da sua divindade. É isso? Através da sua divindade. Né? Pelo poder que ele tinha como Deus. Porque Jesus Cristo, os irmãos já aprenderam no decorrer da lição, que Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Eles são uma trindade. Então, Jesus Cristo, ele já tinha aberto a mão de sua glória. Qual é a glória? Aquela glória que quando Moisés, ele desce lá do monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés, ele brilhava tanto que as pessoas
se desmaiaram ao ver Moisés, não conseguiam olhar para o seu rosto, porque era a glória de Deus que estava ali em Moisés. E Moisés, ele não conseguiu nem ver a Deus, mas só por Deus ter passado por cima de Moisés e ter posto a mão para que Moisés não morresse e não visse ele de frente, porque o Senhor passou de costa, a glória do Senhor, ela resplandecia na vida de Moisés. Então, se Jesus desse nessa glória, o ser humano, a humanidade não teria como conseguir aguentar todo o resplendor da glória de Deus. Então, ele abriu mão dessa glória tremenda, mas desceu como homem, mas como um ser divino aqui na terra. Então, ele abriu mão de tudo isso. Por isso que diz assim, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a sua glória, porque ele não tinha, enquanto ser humano, ele não tinha glória. Né? E também não era gloriado como um filho, como um ser que ele era, né? Enquanto estava na terra. Segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem. Fala alguma coisa? Aqui essa passagem que a gente acabou de ver, interessante de tudo isso aqui é que, mesmo ele sendo Deus, ele nunca realizou nenhum dos seus milagres em prol dele próprio. Tudo ele fez em prol do seu próximo, nos dando aí uma grande demonstração de amor, né? E um exemplo a ser seguido, né? Que nós temos que fazer conforme o Senhor fez e nos ensinou, né? Ele tinha todo o poder em suas mãos, mas ele realizou tantos milagres para ajudar o seu próximo. Segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento de Jesus, Filho de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Né? Os judeus não aceitaram a Jesus como seu rei, né? Como rei que veio para lhes salvar. Por isso, né? E até graças a isso, abriu-se essa oportunidade para que nós hoje pudéssemos sermos feitos filhos de Deus. Né? Apesar de todo preparado, a Bíblia diz aqui, a revista diz que Deus tinha preparado, né, o povo. Como, irmã? Através dos profetas. Sempre tinha a promessa que ele ia enviar. Ele ia enviar o rei que iria libertar eles. Mas quando o Senhor enviou o rei, eles não acreditaram que aquele era o rei que vinha da parte de Deus. Primeiro tópico. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Eita, glória a Deus. Eu ainda não tinha visto, irmãs, lá do Gênesis, nessa forma desse pensamento. E eu achei isso muito bonito. Claro que eu entendia que Deus criou o mundo, mas eu não tinha tido ainda essa concepção que esse verbo era o próprio Jesus Cristo. Era o próprio Jesus Cristo. E quando Deus dizia assim, como eu falei agora para vocês, que foi quando eu li a lição, falei para vocês no começo, quando Deus dizia assim, haja luz,
Quem trabalhava era o Verbo, porque o Verbo é palavra, e a palavra é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo é que fazia tudo acontecer. Não é, como muitos pensam, uma mágica. E o interessante é que a palavra diz lá em João, capítulo 1, que o Verbo Se fez se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Isso aí. Então, foi Jesus Cristo que fez. Por isso que diz, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Né? Nada do que existe, existiria. Porque foi Ele que trabalhou. Quando Deus disse assim, haja os peixes, haja a terra, tudo foi o trabalhar de Jesus Cristo como o Verbo. O Verbo, a palavra, haja. Esse era o Verbo. Haja. E Jesus Cristo fazia tudo acontecer conforme a ordem do Pai. Segundo, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é o quê? É a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história da Bíblia Sagrada. A de Abraão e a de Davi. O interessante aqui é que muitas vezes as pessoas fazem uma entrega do Velho Testamento e tem Moisés como o maioral ali no Velho Testamento, né? Na chamada Antiga Aliança. Não, tu dá a lei de Moisés. Aquilo, não, foi Moisés que disse, foi Moisés que fez. Não, tudo, né? A gente acabou de ver aqui, tanto do Antigo Pacto, quanto do Novo, da Antiga Aliança, quanto da Nova Aliança, que é a mesma coisa, tudo está voltado não para Moisés, mas tudo apontando para Cristo, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto, nosso Senhor, o nosso Salvador, né? E é por Ele, não por Moisés. Moisés foi um grande legislador, Moisés foi um grande homem de Deus, mas tudo estava apontando para Cristo, né? O Verbo de Deus. Terceiro, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido naturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu as suas dores, né, quer dizer, a Maria, e os incômodos. Teve fome, já Jesus, e sede. Então, Jesus, ele nasceu de forma natural e de parto natural, né, como é conhecido hoje. Ele nasceu. A diferença é que Jesus, ele não nasceu de uma união entre homem e uma mulher. Jesus foi colocado no ventre de Maria pelo Divino Espírito Santo de Deus. E daí, mas Maria, ela sentiu tudo que as mulheres sentem hoje para ter seus filhos. Ela sentiu dor. E sem falar também que às vezes a gente pouco menciona, quando Jesus nasce, né, sai também uma ordem para que todas as crianças, assim como lá no tempo de Moisés, todos os meninos sejam mortos, né? E Maria foge para o Egito. Esses dias eu estava pensando, e eu nem sabia que essa lição ia falar, e nem que eu ia falar hoje sobre isso, né? Pensando sobre essas histórias, né? E fugiu lá para o Egito, e lá eles passaram
se eu não me engano, 2 anos, mas passaram um tempo lá no Egito, né, fugidos, para que o Filho do Homem viesse a morrer por todos nós, a crescer como uma criança. Assim como Moisés também foi escondido ali, né, lá no cesto, lá no Rio Nilo. O Senhor Jesus também foi escondido com seus pais. Eles passaram essa temporada lá para preservar a vida do menino. O anjo apareceu, né, a José, e esse levou, né, a sua família para lá. Então Jesus, ela sentiu dor, ela sentiu incômodo. Jesus, a Bíblia diz que ele sentiu fome, que ele sentiu sede, né? E hoje a gente vê uma humanidade que não quer passar mais por nada, nenhuma dificuldade, e acha que o Senhor precisa fazer que nada disso venha a faltar. Jesus, por mais que muitos não entendam, o preço por nós ele já pagou. Ele continua fazendo por nós porque ele amou, porque ele nos ama, porque ele quer cuidar. Mas não porque nós merecemos. Não porque nós damos um glória a Deus. Não porque nós damos aleluia, né? E sim porque ele quer nos amar, ele quer cuidar de cada um de nós. Então diz assim, no jardim, Jesus sentiu profunda tristeza. O jardim, diz ainda aqui, jardim da agonia. Jesus sentiu uma tristeza tão grande que Jesus chorou. Jesus chorou quando ele foi entrar em Jerusalém, porque ele sabia que ali já tinham matado muitos profetas. E isso entristeceu ele. Porque às vezes as pessoas acham que nós, como crentes, não podemos nos entristecer. Não podemos ter um momento de nos sentirmos só, como muita gente hoje, nesse momento, tem se sentido só, tem se sentido agoniado, tem se sentido triste, sentido talvez até uma vontade de desistir de tudo, às vezes até da vida, devido à situação que está no mundo. Mas uma coisa eu te digo, Jesus venceu. Ele venceu a agonia, porque ele estava agoniado assim, mas, né? Porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia tudo que ele ia padecer. Mas ele venceu por amor a mim e a você. Isso quer dizer, a Bíblia não diz. Tem gente que diz que na Bíblia diz assim, e vós vencereis também. Na Bíblia não diz, mas Jesus disse como homem, ele venceu. E nós também, como homem, podemos vencer. Todas essas coisas. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, assim como nós estudamos também naquela lição, né? Falando sobre corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus Cristo era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original e quer ao pecado experimental. Qual o pecado original? Porque Jesus já existia quando o pecado surgiu no céu. O Senhor Jesus já existiu. Quando o pecado surgiu na terra, através de Adão e Eva, o Senhor Jesus já existia. Então, por isso que diz assim, o pecado original, que é onde originou o pecado, né? E quer ao pecado experimental, quer dizer, ele não também, como homem, quando ele desceu, mesmo estando na terra, ele não pecou. Ele não pecou. O quarto item diz, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O quarto, o ponto 2, fala assim, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção dos filhos. Né? Aqui, continuando aqui, em sua presciência, Deus
levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia e exame natural das coisas pela luz natural da razão. E, finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Aí aqui a gente vê, né, que Paulo escreve lá em Gálatas, né, que Deus, quando enviou seu Filho, né, para nascer de uma mulher, Ele enviou para nos remir, né, para, que nem Juliano falou agora há pouco, para padecer as mesmas dores, para sentir o que a humanidade sentia, né? Ele como Deus, mas Ele se fez carne, né, desceu a essa baixa terra, se desfez sua glória para sentir tudo que nós sentimos, né? Para quando Ele chegar lá de volta no céu, Ele falar ao Pai tudo que a humanidade sente como ser humano que foi criado pelo próprio Deus. Aqui no 5 diz assim: em Israel, Jesus apresenta ao mundo. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade. Aqui Paulo fala aos Gálatas e a todos nós que Jesus, ele nasceu, mas só depois de 30 anos. Ele esperou o tempo certo determinado por Deus. Muitas vezes nós como seres humanos, queremos passar por cima do tempo de Deus. Queremos nos apressar para alguma coisa que é determinada por Deus na nossa vida, né? O projeto de Deus para a nossa vida, muitas vezes nós queremos passar por cima desse projeto e fazer conforme a nossa vontade. Mas Jesus, nosso maior exemplo de vida, Paulo disse que ele esperou, a Bíblia diz que ele esperou, foi 30 anos para poder começar. E depois que ele começou, passou 3 anos de muito poder na face da terra. Para finalizar esse ponto, diz assim: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, Filho de Deus, segundo a carne. É também filho de Davi, filho de Abraão, nasceu sob a lei de Moisés, sob a lei de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, ele foi educado, foi conhecedor da lei. Ele veio para cumprir a lei, ele não desfez a lei, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei como era mandamento do Senhor. Muitas vezes as pessoas hoje dizem que, muitos que não têm o conhecimento, dizem que Jesus passou por cima da lei, fez uma nova lei. Ele tinha todo o poder, ele tem todo o poder, mas ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse: olha, eu não vim mudar, não vim modificar, eu vim cumprir. E ele cumpriu a lei. Graças a Deus. Terceiro tópico. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito a qualquer pecado original ou ao experimento. Como já falamos anteriormente, né? Jesus não pecou. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou da sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pão, nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e a sua sede. Que Jesus maravilhoso é esse nosso, né? Então, isso está dizendo o quê? Que tudo que Jesus, quando ele usava da sua divindade como Deus, como meu avô falou ainda agora, não era em benefício dele. Jesus, ele padeceu necessidade.
A Bíblia relata que ele teve fome. A Bíblia relata que ele teve sede. Então, nem assim ele transformou a pedra em pão quando ele estava com fome. E nem fez brotar água da rocha Interessante, né, para irmão? ele beber. Interessante é que ele transformou, na verdade, ele multiplicou os peixes, mas para suprir a fome da multidão. Toda a multidão. E muitas vezes, irmãos, isso é algo para a gente refletir. A gente tem ligado só para o nosso umbigo. É só a minha família. É só a minha casa, né? E às vezes o seu irmão do seu lado está perecendo. Às vezes a igreja está perecendo, né? E a gente tem olhado só para nós mesmos. E Jesus, ele tinha o poder de ser o homem mais rico da terra. Vocês sabem por que Jesus Cristo não foi recebido pelos judeus? Você sabe? Porque ele não veio como um rei cheio de riquezas. Se ele tivesse vindo como um rei cheio de riqueza, com certeza ele teria sido recebido pelos judeus como seu rei. Mas ele não foi, porque ele nasceu de uma mulher pobre, ele cresceu pobre. Por que, irmã? A senhora viveu o tempo de Jesus? Não, mas a Bíblia diz. Quem lê a Bíblia vê que Jesus, ele era pobre, ele foi carpinteiro. Era um serviço muito pesado para a época. Não nesse tempo de ministério de Jesus. Quando Jesus estava fazendo seu ministério, como muitas pessoas não acham que a oferta não é de Deus. O dízimo é lá do Novo Testamento, lá do Velho Testamento. Mas a Bíblia diz que quem mantinha o ministério de Jesus eram os seus seguidores. Na verdade, diz mais ainda, o ministério de Jesus era mantido pelas mulheres. Por isso que muita gente diz que quando Jesus aparece a primeira vez, ele aparece a uma mulher, né? Então, Jesus, ele podia ter nascido rico, mas ele escolheu viver para suprir a necessidade do seu próximo, mesmo ele passando dificuldade, mas ele passava ali, lado a lado, com o seu próximo. Voltando, vamos lá. Jesus, o último Adão. Eu não terminei o finalzinho, né? Vamos aqui, o finalzinho do primeiro ponto. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que os procuravam. Foi o que foi falado agora. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Nosso perfeito sumo sacerdote. Ele foi experimentado nos sofrimentos humanos. Ele teve dores, ele suou, né? Ele passou, como a gente disse, fome. Com certeza passou frio, porque quando eles eram crucificados mais ou menos como aquelas imagens retratam, né? Apenas, né, cobrindo aqui a sua parte íntima. E ali a pessoa passar, né? Com certeza um calor muito grande. E também quando chegou a noite, um frio muito grande. E ele passou tudo isso. O segundo, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Quando no deserto, irmã? Nessa passagem que eu falei agora, quando Satanás aparece a ele e diz assim, transforma essas pedras, né, em pães. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Mas Jesus, ele não cedeu. Porque muitos aí por fora, e às vezes até dentro da igreja, tem se usado da palavra para querer contrariar o desejo de Deus. Querem usar a palavra de Deus contra o próprio Deus, contra a igreja de Deus. Então, por isso que Jesus venceu no Calvário, quando ele se entregou por nós, né? Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. A sua plenitude, na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações. Não foi por ele, foi por nós. Né? Para que nele fôssemos vivificados. Glória a Deus.
Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Oh, glória! Apenas em Jesus Cristo é que nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Terceiro, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, está se referindo a Jesus, irmãos, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Meu Deus, que coisa linda! Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se nos seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Agora a conclusão, você fala. Isso. Só voltando um pouquinho aqui, quando fala que ele é o nosso excelso modelo, nós temos que seguir o padrão de Cristo. A igreja, ela foi comprada a preço de sangue, do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, e nós temos que seguir aquele padrão, aquele modelo que a Bíblia relata bem durante aqueles 3 anos que Jesus passou no seu ministério terreno. Esse é o modelo que a igreja tem que seguir. Só a conclusão aqui, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura do varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, o exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém.